Obrigado, Priscila. Amém, meus irmãos? Crianças, por favor, de 4 a 9 anos podem sair, tá bom? Pode ir para a sala de vocês. Isto. Quem que é o pai dessa criança aí? Leva ela lá, por favor. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Ei, Rafael, que bom, hein? Aleluia. Bênção vê-lo aqui. Que coisa boa, gente. Quantos tiveram um dia abençoado aí? Coisa boa. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro de João. Está pertinho, está fácil. Está lá no final. Então, não dá erro, não. Tá bom? Pega lá. Primeiro livro de João, capítulo 4. Eu quero apresentar aqui a Helena. Helena é uma amiga que eu tenho da Bleia, lá da Leleia. Eita, Jeová. Bem-vinda, Helena. Muito bom ter você aqui. Coisa boa. Tem mais alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Segunda, tudo bem? Irmãos, nós vamos começar uma campanha em junho, né? Qual que é a campanha? Você ganhar uma alma. O que você acha? Você vai ter só 30 dias para isso. 30 dias para você gerar uma ovelha. É a ovelha que gera ovelha. Não é, Anderson? É a ovelha que gera ovelha. Tá bom? Então, você tem alguém que você gostaria de vê-lo lá no céu? Você tem alguém que você gostaria de pudesse experimentar as coisas boas do Senhor? Olha, eu coloquei um tema aí. Não sei se colocaram os meninos? Olha aí, ó. Vocês podem dizer comigo 7 manifestações do Espírito do Anticristo. Vamos lá. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então, veja bem, olha como é que começa o texto. O apóstolo João chamando a nossa atenção. Amados, não creiam em qualquer espírito, tá bom? Não seja neófito, não seja imprudente. Cuidado. Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então, aqui ele já diz, ó, examine os espíritos, que são vários. Se eles procedem de Deus. Tá bom? Por quê? Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. Então, João está dando uma geral para nós aqui. Ele está nos alertando, olha, cuidado, examine se os espíritos que estão rondando aí, estão querendo te instruir, vêm de Deus. Por isso que você precisa estar atento. Quem que você ouve? Quem é que você está ouvindo? Certo? Quem é que você está ouvindo? Cuidado, seja cuidadoso. Certo? Eu tenho orientado, sobretudo você, membro dessa igreja. Você tem uma igreja, você tem um pastor nessa igreja. Cuidado, seja cuidadoso para quem você vai emprestar o seu ouvido. Tá? Isso pode te trazer dano.
Nós precisamos estar atentos quanto a isso. Eu coloquei aqui hoje, eu estava à tarde meditando e fiz questão de escrever essa frase. Existe uma diferença entre a verdade de Deus e a sua revelação. Ok? Existe uma diferença entre a verdade de Deus e a sua revelação. A verdade é onde Deus esteve. A revelação é onde Deus está. A revelação é onde Deus está. Então, são coisas distintas que nós precisamos estar bem atentos. Tá bom? Dentro desses 7 manifestações do Espírito do Anticristo, eu considerei algumas coisas aqui. Existem mais, é óbvio, mas eu coloquei aqui as principais. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu quero que vocês estejam bem atentos quanto a isso. Nós nunca vivemos um mundo como estamos vivendo hoje. Sabe, todo mundo se tornou mestre, né? Todo mundo se tornou dono de alguma coisa, senhor de alguma coisa, quando, na verdade, não é nem discípulo, quanto mais mestre. Para que você se torne mestre, você tem que aprender a ser discípulo, né? Fora isso, sem chance. Então, as pessoas estão equivocadas, elas estão construindo deuses para si, e dando atenção a coisas que não deve. Há uma fome hoje no mundo. As pessoas estão com fome de Deus. Lamentavelmente, elas estão pegando qualquer alimento. Elas estão trocando, né? Estão negociando, estão alimentando qualquer coisa. E isso, ao invés de ajudá-las, tem destruído elas. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. A primeira manifestação do Espírito do Anticristo é falsas doutrinas. Você pode dizer comigo? Falsas doutrinas. Olha o que aqui Paulo diz. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a sua fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tem acontecido isso? Tem. Tem acontecido isso. Certo? Mexe e vira, eu descubro pessoas que abandonaram a fé, irmãos. Estão aprontando aí. Coisa mais louca do mundo. Certo? Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Olha, se você estudar a Bíblia Sagrada, como precisa estudar, você vai saber claramente e facilmente reconhecer, certo? O que é uma falsa doutrina e o que é uma doutrina verdadeira. É só você estudar a palavra de Deus. Paulo é extraordinário, ele começa dizendo assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, doutrina de demônios. É o que nós estamos vendo. Paulo escreveu isso aqui, talvez em 50, 60, não sei, da era cristã. Nós estamos falando de quase 2000 anos. O cara já estava falando de coisas que nós estamos vivendo hoje. Certo? Coisas que nós estamos vivenciando hoje. O que tem de igrejas, certo? Que estão ensinando doutrinas de demônios e as pessoas estão engolindo isso. Nossa, você tem que ser cuidadoso quanto a isso. Muito cuidadoso. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos. Ele está falando aqui de detalhes que estavam acontecendo naquele exato momento. Certo? Que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Tá? É por isso que você tem que ter o cuidado, volto a repetir, de você ser um estudioso da palavra de Deus. De você ter o cuidado, continuamente, você ler a palavra de Deus. Se você tem dúvidas, então, você procure um dos pastores dessa igreja. Nós vamos poder te orientar e poder te ajudar. Qual é a dúvida que você tem? E nós vamos te orientar. Nós sabemos de tudo? Não.
Lógico que não. Não tem como. Mas o básico para você viver e viver bem, você vai aprender. Você pode ter certeza disso. Né? Tudo que eu já estudei e tudo que eu tenho estudado é exatamente com esse propósito, de poder trazer um ensinamento claro para essa igreja, para que essa igreja cresça e cresça saudável. Cresça saudável. Né? Domingo eu preguei aqui e falei, a igreja do século XXI, ela vai ser definida pela sua saúde espiritual. Não é pelo seu crescimento. Não se iluda. Não se iluda quanto a isso. Certo? Não se iluda. Há diferença de crescimento e de inchaço. Tem gente que incha e tem gente que cresce. E você precisa saber disto. Certo? As coisas de Deus não deixam dúvidas concernente às nossas perguntas, concernente à vida que a gente vive. Então, é muito básico, é muito tranquilo quanto a isso. Então, você precisa estar estudando a palavra, ouvindo a palavra, tendo cuidado de congregar de forma correta. Não é apenas você vir à igreja, mas vir com o propósito de aprender, né? Conferir a palavra de Deus, ter o cuidado de conferir tudo que é ensinado aqui em cima. Não é simplesmente eu pegar e pronto, acabou. Não, vai conferir nas Sagradas Escrituras. Você precisa de aprender isso. Né? Foi citado um versículo, você aprende, você entende isso aí. Tá? Por isso que nós precisamos. Falsas doutrinas é como se fosse uma comida estragada. Você vai comer, vai dar problema, e pode te matar. Pode. Certo? Então, tem gente que está aí enrascado em doutrinas falsas até o pescoço. E esquece do básico. Do básico. Entende? Por isso, a minha preocupação com essa igreja, com vocês, os nossos obreiros, pastores, é você explicar e aprender o básico, que vai ser capaz de sustentar você. Certo? Não fica aí desesperado em querer saber, estudar sobre escatologia e um monte de coisas, e, de repente, isso não vai resolver o seu problema, quando, na verdade, o básico você não consegue fazer. Eu disse no domingo aqui, eu fui interpelado por um irmão da nossa igreja, falando sobre escatologia, dando aula de escatologia, e etc., etc., e querendo me ensinar alguma coisa. Eu preciso aprender? Preciso aprender. E eu estudo todos os dias, eu leio todos os dias, certo? E procuro ouvir pessoas que realmente podem acrescentar alguma coisa na minha vida, certo? Porém, o camarada está preocupado, certo? Com escatologia, que não vai mudar nada na vida dele, né? São estudos de coisas do futuro, e enquanto ele está deixando o básico, que é, primeiro, o cara não é um bom esposo. Eu conheço o cara, é um péssimo esposo. Então, está preocupado com escatologia? Por que não procura, então, ser melhor como marido? O cara está preocupado com dízimo e oferta, está preocupado com reino de Deus, com fazer céu, se existe céu, se não existe. Parece que entrou numa noia agora, que o aprendizado das escrituras que está tendo, não existe inferno. Eu falei, que bom, né? Que bom. E se o diabo acha isso lindo, 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 porque pelo menos fica mais fácil te levar para lá, né? Porque o diabo quer que você duvide dessas coisas mesmo. Ele quer manter você na ignorância, porque se ele consegue manter você na ignorância, ele vai levar você para onde ele quer levar. A única forma de você ficar livre do diabo é conhecimento. Conhecimento. É através do conhecimento. Aí você vai fazer a diferença. Fora isso, esquece. Quando Jesus estava no deserto e foi tentado pelo diabo, como é que Jesus venceu o diabo? Pelo conhecimento. Está escrito, Satanás, não só de pão viverá o homem. Está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E
o diabo foi sendo desmontado pela palavra de Deus, pelo conhecimento. É essa maneira que a gente desmonta o inferno. Como é que você desmonta uma mentira? Com a verdade. Como é que você desmonta tudo que você aprende de forma equivocada? Aprendendo as coisas certas. É isso que vai fazer diferença. As pessoas estão equivocadas. Às vezes elas querem... porque isso é mentalidade diabólica. Né? Qual que é a mentalidade diabólica? É aprisionar, é domínio. Tudo aquilo que quer gerar domínio sobre você é diabólico. Isso chama-se feitiçaria. Feitiçaria é você querer ter domínio. O que acontece hoje? Acontece isso. Igrejas querem ter domínio sobre pessoas. Pastores querem ter domínio sobre pessoas. Partidos políticos querem ter domínio sobre as pessoas. Governos querem ter domínio sobre as pessoas. Isso é o quê? Demoníaco. Demoníaco. Como é que você prova isso? Simples. Deus tem domínio sobre você? Se Ele quisesse ter, é lógico que Ele tem. Mas Ele exerce isso? Não. Não. Por que Ele não exerce? Porque Ele dá a mim e a você a liberdade para ouvi-lo ou não, para aceitar uma direção dele ou não. Ou não, pronto. Ele dá liberdade para você escolhê-lo ou não. Aí o cara falou para mim, pastor, mas Deus não fez o diabo para crente. Eu falei, nisso você está certo. Deus não fez o inferno, o inferno para crente nenhum. Mas Ele fez para quem não quer ir para o céu. Porque você vai escolher, você vai para o céu, você vai para o inferno. Então, qual o propósito do inferno? Para quem não quer ir para o céu. Porque não tem estado intermediário. Ele ficou assim. Tal. Por quê? Porque é fácil derrubar essas demagogias, irmãos. É fácil derrubar essas coisas que não tem lastro, que não tem base, não tem estrutura, não tem como você provar de acordo com a palavra de Deus. Porque uma coisa você precisa de colocar na sua cabeça, de uma vez por todas, servir a Deus é a coisa mais extraordinária do mundo. Amar a Deus é extraordinário. Viver com Deus é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A religião oprime, a religião perturba, a religião castra você. O cristianismo não. Não. A prova é, sabe qual é? Quando aqueles caras levam aquela mulher que fora pega em ato de adultério. Os caras que levaram ela, em uma mão estava o quê? Uma pedra. Na outra mão estava a lei de Moisés. Só que os caras deram errado, deram ruim para eles. Porque eles levaram essa mulher para quem? Não foi para o chefe da sinagoga. Levaram essa mulher para Jesus. E quando eles cita a Bíblia Sagrada para Jesus, só que eles fazem isso de meia conversa, porque a religião usa parte da Bíblia, usa parte de textos. A religião, ela não tem o contexto. Por quê? Porque assim eles conseguem ter domínio sobre as pessoas. Então, eles pegam parte da Bíblia, mas eles não usam toda a Bíblia. Porque assim fica fácil aprisionar as pessoas. Porque quando você usa toda a palavra de Deus, o que mais você entende é liberdade. E qual é o bem mais precioso nosso, irmãos? Liberdade. E o que mais o ser humano quer fazer com a gente? Aprisionar. Isso é de Deus? Não, nunca foi. Isso é demoníaco. Aí eles inventam nomes bonitos, né? Nós temos que controlar as redes sociais para evitar. Irmãos, a única forma de você controlar o engano é a verdade.
A única forma de você controlar a mentira é com a verdade. A verdade por si, ela se resolve. E quando você anda na luz, diz a Bíblia Sagrada, você não tropeça. Quem é que tropeça? Quem anda nas trevas. Anda na luz. E quem é a luz? Jesus. Jesus. Então estão criando 1000 coisas, irmãos, 1000 argumentos para atrair as pessoas, de forma equivocada. Quando, na verdade, é a única coisa, Jesus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Fechou. Fechou, acabou. Certo? Pronto. E como é que eu faço para ser discípulo de Jesus? Temos que amar um ao outro. Você não tem que ter diploma de PhD em teologia. Você só tem que amar um ao outro. E nisto sabereis que são meus discípulos. É a palavra de Jesus. Nisto sabereis que são meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Como é que eu me torno discípulo de Jesus? Amando. Não é me tornando PhD em não. Então você consegue perceber que andar na luz é extraordinário, viver em Deus é extraordinário, não tem peso. Não tem peso. Não existe peso. Segundo a manifestação do Espírito do Anticristo, ecumenismo. Apocalipse 13:12, exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. O que é ecumenismo? É o processo da busca unitária. Então, aprenda isso. Ecumenismo é o processo da busca unitária. É querer fazer com que nós sejamos um. No aspecto de pensamento, no aspecto de religiosidade, de entendimento das Sagradas Escrituras, né? É passar a régua. Não funciona, não existe, não tem como. Meu amigo Paulo ali é o pai, ele, o Éder, os caras dessa igreja, cada um tem 6 filhos. Hein, Paulo? Hein, Éder? São iguais, a meninada? Imagina se você passar a régua lá. Vai ter problema com os meninos, ora. É lógico que vai ter. Qual é a habilidade de um pai? É entender que cada um é cada um. Cada um é cada um. A beleza está nisso. A grandeza está nisso. É você, pai, entender que tem um que chega lá e te beija, tem outro que passa perto de você e fala assim, e aí, cara? Tem um que liga para você e fala assim, o senhor está bem? O outro, nem tchum. Agora eu te pergunto, esse que você acha que nem tchum ama menos ou mais, não tem como você avaliar isso. Porque cada um dos nossos filhos nos ama do jeito deles. Certo? É como eu passar aqui, olhar aqui, os que gritam mais, os que são mais fervorosos no louvor, e falar assim, puxa vida, esse é mais crente, esse tem mais fé. Injusto. Injusto. Não tem como avaliar isso. Isso é muito subjetivo, não dá para fazer isso. Certo? Porque essa comunhão, essa proximidade minha com Deus é muito particular, é peculiar. Tem gente que expressa isso levantando as mãos, fazendo trenzinho, limpando vidro, né? Outros expressam isso quietinho. Ainda mais esses caras que parecem bonequinho de bolo, né, Jonathan? É mais arrumadinho, tudo muito jeitosinho. Cada um é cada um. Aí vem o Ivão aqui, joga fogo, espalha fogo. Aí vem o pastor lá e anda em cima desses trem aqui, tudo, irmão, dá uma loucura. Foi sangue de Deus no poder. Quando ele faz isso, faz anjaiada
tampa aqueles pássaros, não deixa cair. Se cair, cai nos seus braços. E já tem um outro, irmãos, que dá glória a Deus caladinho, caladinho. Ele chora para dentro, outro chora para fora. Uns choram para dentro, outros choram para fora, mas cada um é cada um. E não dá para você falar assim, puxa vida, esse é mais crente, esse é menos crente, esse filho me ama mais. Não tem como, irmãos. Não tem como. Então, veja bem, grava isso, irmãos. Deus ama a unidade. Diz para mim, Deus ama a unidade. E não a uniformidade. Querem nos fazer uniformes, irmãos. Né? Pregar do mesmo jeito, usar o mesmo bracinho. Não funciona. Né? Não funciona. Deus ama a unidade, não a uniformidade. Uniformidade é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Isso é maravilhoso. Certo? Em outras palavras, significa despersonalizar você, roubar a sua identidade. Ecumenismo é isso. Igualar todos. Pega um da ponta, ou da ponta, todo mundo pensa igual, todo mundo age da mesma forma, todo mundo gosta da mesma cor, todo mundo usa o mesmo tipo de cabelo. Não, está errado. Isso é ecumenismo. Não tem nada a ver com o evangelho. Nada a ver com o cristianismo. Absolutamente nada. Certo? Significa banalizar a fé cristã. Em outras palavras, comparar o nosso Cristo a qualquer outro líder religioso. Nada a ver, irmãos. Tem líder religioso, tem igreja que exige muito mais do que Jesus. E o cara, se morrer, provavelmente o cara vai até para o inferno. E o nosso Jesus já ressuscitou. Então você consegue perceber que, de repente, muitos estão sendo escravizados de forma equivocada? A função do ecumenismo é aumentar a culpa do homem através da religião. Grava isso aqui. A função do ecumenismo é aumentar a culpa do homem através da religião. Enquanto o cristianismo é remover a culpa do homem através de Cristo, que é maior que a religião. Aleluia? Então, você consegue perceber a diferença de um e de outro? O ecumenismo é aumentar a culpa do homem através da religião. É o cara sentir completamente destruído, completamente acabado, completamente incapaz, impotente. O cristianismo é diferente. Certo? Totalmente diferente. Terceiro, guerra contra a família. Certo? Isso aí é uma das manifestações do espírito do anticristo. Guerra contra a família. Olha o que diz Efésios 5, 24, 25. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Ame cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Aleluia. Eu te pergunto, onde existe uma guerra enorme contra a família tradicional? Hoje existe. A maior guerra hoje é contra a família tradicional. Pronto. Por quê? Vou dizer por quê. Olha aqui. Porque dentro da família tradicional é que nós vamos conhecer os valores mais importantes na formação do ser humano. Quais? Moral. Moral. Aonde é que a mamãe e o papai vão ensinar a criança a ter moral. Certo? Você vê aí nas ruas, nos shoppings, crianças. É triste, eu fico angustiado. Você vê crianças de 5 anos com micro shortinho, aquela coisa mais maluca do mundo. Como é que uma mãe, como é que um pai aceita uma coisa dessa? Incrível um negócio desse. Crianças falando coisas que não é normal, está fora do normal. Moral. Onde é que nós vamos aprender todas essas coisas dentro da família? Da família tradicional. A moral, respeito. Né? Aos mais velhos, sim, senhor. Não, senhor. Pronto, acabou. Não tem conversa.
Mamãe, papai, tudo bem? Quer dizer, nós, essa turma da minha idade, nós crescemos nisso, pedindo bênção. Né? Você respeita as pessoas mais velhas. Os meus pastores, até hoje, quando eu me refiro a eles, é senhor. Pronto, acabou. Às vezes eles até me constrangem, não, já não faz, não, mas está intrínseco dentro de você. Fica difícil até você mudar isso. Por quê? Porque eu aprendi isso, irmão, respeito. Lealdade, onde é que você aprende? Na família. Você ensina seus filhos a serem leais. Isso não aprende em outro lugar, não, é na família. Lealdade, faz a coisa certa, varão. Não, você não pode agir dessa forma, não. Você não pode agir dessa maneira, não. Não, não, não e não. Verdade, aonde a gente aprende? Na família. Nós ensinamos nossos filhos a falarem a verdade. Nós não aceitamos eles mentirem. E nem nós apoiamos a mentira deles. Estão mentindo? Está errado. Está errado, não pode mentir, não. Maturidade, família. Não há ambiente mais extraordinário para o ser humano amadurecer do que a família, irmãos. Não existe. A família é o lugar mais extraordinário para que eu e você chegamos à nossa maturidade. Ambiente familiar. Certo? Limites. Aonde a gente aprende isso? Família. Vai. Não. Que hora que você tem que chegar? 10 horas. Limites. Isso não come. Não pode comer. Hoje eu estava vendo a minha filha lidar com a minha neta, ela queria um negócio lá, eu falei assim, não pode, você não tem idade para isso, para comer isso. Não. Limites. Limites, olha. Se você não põe, você falou que vai, tem que ir. Certo? Compromisso. Você prometeu, cumpra. Ok? Caráter. Onde a gente aprende isso? Família. É na família, irmãos. É na família tradicional, não é na família esculhambada, não. Certo? Amor, na família. E a gente ama os nossos filhos, passando a mão neles e passando currião nas pernas deles. Isso tudo é forma de amar. Né? Tudo forma de amar. Uma vez, na época eu estava na Bleia, eu ficava, os caras ficam tudo no púlpito, né, os pastores, todo mundo de olho na gente, você não pode dar uma bobeira, né, você não pode nem coçar o nariz, senão o cara faz, filma você fala, não, só fica coçando o nariz, você coçou aquele momento só, o cara fica falando com você. Aí você tinha que vigiar demais da conta. Eu observava que lá no fundo da igreja, era aqueles bancão, tinha uma senhora, né, com 2 garotos. Aí, quando é fé, eu percebia que os meninos faziam assim, ó. Ela pegava na orelha deles e apertava tanto que os meninos faziam assim, ó. Aí ela soltava, o menino voltava ao normal. Aí eu fui falar para ela, falei assim, irmã, o que está acontecendo com esses meninos da senhora? Eu sabia o que era, mas eu só queria saber dela, né? O que está acontecendo com esses meninos? Eles gostam de fazer exercício dentro da igreja, né, irmão? Toda hora eles fazem assim, ó. Não, irmão, eu estou corrigindo meus filhos. Falei, ótimo, mas você não acha melhor pegar uma varinha, uma sandáliazinha, um cinto? Os meninos vão ter problema no ouvido, irmão. Não, eu corri do meu jeito. Falei, então, pai do senhor, irmão. Certo? Então, família. Por que o diabo quer destruir a família tradicional? Por causa desses valores. Valores que só encontra na família tradicional. O menino mentiu, tem que pedir perdão. Esbofeteou o outro, vem cá, não é assim que faz não, amigo. Não é assim não. Tá?
Temos muitos homens de uma capacidade extraordinária, excelentes profissionais, empresários muito bem-sucedidos, que não têm esses valores. Sim ou não? Tem. Eu conheço muita gente boa. Mas, meu irmão, não dá para você descuidar do cara. Certo? Por quê? Porque esses valores o cara não teve em casa. Esses valores não são ensinados na faculdade, nos bancos de escolas, e nem não tem graduação, pós-graduação quanto a isso. Todos esses valores você aprende dentro da sua casa, dentro da sua família. Irmão do céu, uma vez eu ganhei um lápis de um colega de escola, eu apanhei tanto por causa desse infeliz desse lápis. Ô lápis miserável esse, endemoniado. Certo? A minha mãe me bateu para depois perguntar. Eu falei, mãe, eu ganhei. Não, vem cá. Pá, 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 pá. Eu tive que ir lá, devolver o lápis, todo arrebentado, né? Moído. Aí, no outro dia, o cara me deu uma lancheira. Eu falei assim, vai para o inferno com essa lancheira. Dá para minha mãe. Para mim, não. Quer dizer, eu estou falando disso que aconteceu, ó. Quantos anos? E o trem está até hoje aqui na minha cabeça. Lancheira, lápis, estou fora. Estou fora, não quero saber desse trem. Sangue de Jesus tem poder. Sabe? É somente no seio familiar que uma criança com muitas comorbidades é chamada de minha princesinha. Sim ou não? É ou não é? Hein, Rojane? Não é assim? Aonde? Aonde a pérola seria amada desse jeito, se não fosse na família? Nunca. Conversa. Eu congreguei numa igreja que tinha uma criança com algumas comorbidades, mas a criança, gente, era feinha demais da conta. Mas muito feia. Aí eu passava lá perto, a mãe estava dizendo, gente, mas que coisa mais linda, meu Deus. Que princesinha. E aquilo foi uma lição tão grande para mim, tão grande, tão extraordinária, que eu falei, gente, é só no seio da família que uma criança feia desse jeito é chamada de princesa. Por quê? Por isso que o diabo quer destruir a nossa família. Ora. Imagina os feinhos, como é que vai fazer? Está lascado. Está ruim. Então, Deus é extraordinário, irmãos. Deus é extraordinário. Vamos lá, outro. Apostasia. Olha o que Paulo diz. Não deixe que ninguém vos engane, de modo algum. Olha bem, é uma opção sua. Não deixe que ninguém vos engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O que significa apostasia? Renúncia da sua crença, abandono da sua fé. Isso é apostasia. Renunciar à sua fé, renunciar à sua crença, abandonar a sua fé. Como considera Deus a apostasia? Vou dizer para você o que Deus fala com Jeremias. As tuas apostasias te repreenderão. Vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová, o Senhor dos exércitos. Hebreus 10:38. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia. Não tem. Então não vale a pena não. Certo? Nos últimos dias, olha Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Por multiplicar a iniquidade. Olha, ouça isso aqui. A iniquidade está associada ao ato de ser mau, ao ato de ser injusto, ao ato de ser perverso. Certo? A iniquidade no grego significa anomia. E do hebraico, avon. Avon, não é aquele negócio que compra aí, não. Refere-se a um pecado, olha bem o que se refere. Refere-se a um pecado grave e persistente. A iniquidade. Refere-se a um pecado grave e persistente. Uma desobediência deliberada
aos padrões de Deus. É frequentemente usada para descrever a injustiça, a maldade e a corrupção. Olha o tanto que a iniquidade é danoso. Certo? Eu acho que você quer saber isso. A diferença do pecado e da iniquidade, simples. A principal diferença reside na intensidade e no caráter da transgressão. O pecado pode ser considerado uma falha isolada, um erro do alvo. Ok? A iniquidade, por sua vez, é uma condição de vida, caracterizada por uma postura habitual de desobediência e muita maldade. Essa é a diferença. Sabe? Por isso, quando Deus refere-se a pessoas iníquas, são pessoas que têm consciência. É igual a diferença do cara que frequenta um centro de macumba, o cara que frequenta, às vezes, um espiritismo, de um satanista. Há uma diferença clara. Acredito eu, pelo menos eu conversei com a maioria das pessoas que já foram espíritas, frequentaram centros, etc., nenhum deles foram lá buscar o diabo. Foram buscar o Senhor. Mas buscar o Senhor no lugar errado. O satanista não. O satanista tem convicção clara do que ele quer e de quem ele é. Essa é a diferença. Diferença clara, clara, clara. Certo? O satanista, ele é terrível. Por falar nisso, domingo aconteceu um fato interessante aqui, que eu achei prudente não falar nada no domingo, mas falar hoje para vocês. Quando acontece o segundo culto, no meio do louvor, o que eu faço? Eu tenho cuidado de sair andando na igreja. Primeiro, para saber quem é que faltou. Né? Eu sei quem faltou e quem chega atrasado também. Então, não adianta você querer me enganar, não. Porque eu chego cedo. Eu sei que. E eu fico em lugar estratégico ali, ó. Vejo tudo. Eu preciso de óculos, gente, para ler. Não confunda uma coisa com a outra. Para longe eu não preciso de óculos. Tá bom? O pastor usa óculos, não vai ficar fácil enganar. Tá bom. Eu saio por ali e sei quem fica lá fora, né? Conversando potoca, né? Alguns músicos nossos, já até falei para a turma aí, ó, não quero saber disso. Músicos terminar de tocar aqui e o culto aqui, os caras lá fazendo outro culto. Proibido isso aqui. Tá? Proibido. Saí por ali, cumprimentou, quando estava ali, ó, entre aquela porta de madeira, daquele quartinho e a parede, tinha um camarada, uma pessoa negra, camisa preta e uma bermuda preta. O cara estava encostado ali. Cheguei nele, peguei na mão dele, segurei a mão dele, puxei ele para perto de mim, olhei dentro do olho dele. Falei, boa noite, você é bem-vindo aqui. Mas já senti que tinha alguma coisa errada. E nisto, chegou alguém aqui, ó, e me chamou. Aí eu fui atender, foi rapidinho, questões talvez de 2 minutos, uma coisa assim. Quando eu olhei para trás, para voltar no camarada, o cara sumiu. Sumiu. Acionei logo o Mauro, né? Maurão, é o nosso bombadão aqui. Ele não está aí não, né? Cadê ele? Está andando. Está bombando aí. Pronto. Ô, Mauro, desculpa. É melhor falar. O bom é falar das pessoas nas costas, né, Mauro? Porque falar de frente constrange as pessoas. Né? Então, veja bem. Aí acionei o Mauro e acionei 2 policiais que eu conheço aqui, que fica sempre aqui. Falei assim, ó, aí eu dei a descrição. Irmãos, eu rodei nessa igreja fila por fila. O cara desapareceu. Desapareceu. Então, veja bem.
Isso é responsabilidade minha, como pastor, de olhar o que está acontecendo. Certo? Você pode passar, o que você acha que é? Eu acho e sinto que foi um satanista que estava aqui, filmando tudo. Por que você acha? Por causa das características. Se fosse uma pessoa, um malandro, um bandido, um cara que rouba, que furta, que assalta, a postura dele seria diferente. Totalmente diferente. Ele não ia evaporar, não. Não ia. Mas quando eu olhei dentro do olho dele, eu sabia quem que ele era. E ele sabia quem que eu era. Ó, Pai do Senhor. Então, estamos vivendo um mundo mais ou menos assim, aonde você precisa estar atento. Porque o príncipe da iniquidade habita no nosso meio, vive no nosso meio. Homens malignos. E nós precisamos estar atentos aí. Certo? Isso é muito importante. Quinto, imoralidade. Certo? Ora, Gálatas diz, ora, as obras da carne são manifestas imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Olha o que Paulo já dizia. O que nós estamos vivendo hoje? Um mundo da imoralidade. Preste bem atenção. Toda imoralidade que passa dos limites divinos é a hora de Deus agir. Pode observar nas Sagradas Escrituras. Em Noé, o que você vê Deus falando lá? A imoralidade do povo foi tão grande, que Deus acendeu a ira contra aquele povo. Contra aquele povo. Qual foi a razão de Sodoma e Gomorra ser destruído? Imoralidade. O que nós estamos vivendo hoje? Imoralidade. De mamana caducana. E você precisa estar atento quanto a isso. Você precisa vigiar quanto a isso. Porque imoralidade, principalmente a imoralidade sexual, refere-se a qualquer prática sexual que se desvie do padrão estabelecido por Deus, que é o sexo entre um homem e uma mulher dentro de um casamento. A imoralidade sexual pode incluir adultério, fornicação, homossexualidade, masturbação, pornografia e outros comportamentos sexuais fora do casamento ou que são considerados contrários aos princípios bíblicos. Princípios bíblicos. Certo? Nós precisamos estar atentos quanto a isso. Muito atentos. Para que essa imoralidade não alcance a minha casa, não alcance a sua casa. Ouça isso aqui. Primeiro, que já hoje é comprovado cientificamente que a pornografia ela traz mais dano para o ser humano do que tudo. Isso é comprovado, comprovado. Homem que entra por esse caminho e envereda nesse caminho, está lascado. Vai te trazer dano no seu cognitivo e você estará abrindo uma porta para o diabo entrar dentro da sua casa. Certo? É a mesma coisa de você fazer um culto ao diabo. E vai afetar só você? Óbvio que não. Óbvio que não. Todo mundo que está ali vai levar chumbo. E por que você acha que grande parte das crianças, você vê crianças com 3 anos, 4 anos, 5 anos, com a sensualidade à flor da pele? É estranho, não é normal. Não é normal isso. Não é normal. E alguma coisa que você, papai, percebe que está fora do normal, o que você tem que fazer? Ir cuidar. Aí você tem que ter discernimento. Porque você não abriu uma brecha, ok, perfeito, menos mal. Mas talvez essa brecha está acontecendo lá na escola. Porque as nossas crianças estão longe de nós. Então você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe que coleguinha que tem um pai ausente, tem uma mãe ausente, que tem um pai e uma mãe permissivo, ou que tem um pai e uma mãe que são completamente desenfreados por esse lado da sexualidade, abriu uma brecha dentro de casa, e essa criança, ele recebe tudo isso, e vai levar para quem? Para o seu filho. Aí é onde você entra, com discernimento de Deus. O que está acontecendo com essa criança?
Eu atendi um pai aqui de uma outra igreja, mais uma mãe, que trouxe uma criança aqui de 8 anos de idade, viciada em pornografia. Menina. Você olha para a menina, como é que você imagina uma criança de 8 anos de idade? Meus filhos já passaram por essa idade. É criança, gente. Agora, qual é a razão de uma criança estar desse jeito? Você acha que foi um anjo que apareceu lá? Não, foi não. Não. E aí? Como que você define a imoralidade? É a violação das leis, normas e padrões morais. Que eu e você temos que estar atentos quanto a isso. Para que nós possamos proteger a nossa casa. Para que nós possamos proteger o nosso povo. Para que Deus não venha e traga morte no meio do nosso povo. Toda aquela sociedade de Sodoma e Gomorra foi destruída. Os homens daquela cidade invadiram a casa de Ló para ter relações sexuais com aqueles homens. Se não fosse anjo, estavam ferrados. Mas como eram anjos, colocaram todo mundo cego, ficou todo mundo perdido, sem saber o que fazer. Nós estamos falando, gente, de uma sociedade. E você acha que melhorou o quê? Piorou, até pior. Até pior. A quantidade de crianças que são abusadas sexualmente, a quantidade de crianças que são estupradas, a quantidade de crianças que têm que conviver com pais permissivos nessa área, é assustador. É muito assustador. Vamos encerrar. Controle econômico e político dos povos é uma das armas do diabo, do anticristo. Por exemplo, a besta, transliterado pelo grego, Ethereum, que significa poderoso animal selvagem, viu uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia, domínio político-econômico. Versículo 11. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão, domínio religioso. Então, veja bem, as 2 bestas, cada uma tem uma função específica. Uma, poder econômico, e a outra, poder religioso e ecumênico. São demônios, certo? Controle econômico dos povos. O que nós estamos vivendo hoje? Controle de quê? Controle econômico e controle dos povos. Querem nos fazer todo mundo igual. Querem nos tornar todo mundo igual. Errado. Último, guerra contra a palavra de Deus. E eu coloquei aqui, hoje o Evangelho sofre muito mais na mão dos seus expositores do que dos seus opositores. Como, pastor? Simples. O que a gente ouve de besterol aí em cima dos púlpitos é assustador. Assustador. Pode tudo. Um evangelho permissivo, um evangelho que não tem cruz, um evangelho que não tem arrependimento, um evangelho que pode tudo, um evangelho que você faz o que quer, vai onde quer e pronto, acabou. Deus é amor e o resto é besteira. Sinceramente, isso está fora do contexto bíblico. A exegese tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. É a mãe da ortodoxia. Mas tem outra palavra que chama-se exegese. É a matriz de todas as heresias. Ela gera misticismo. E finalizando, irmãos, a palavra de Deus, ela fala por si, ok? Ela interpreta por si. O que é que eu preciso? Eu preciso de bom senso. Eu preciso de um coração capaz de dizer, Senhor, fala comigo, me ensina, me instrui. Espírito Santo, me ensina aqui. O que esse texto quer dizer? O que essa palavra quer dizer? Você não pode ser permissivo até o ponto de aceitar qualquer coisa. Ok? Não pode. Não pode. Você não pode ser permissivo a ponto de entrar em umas bocadas erradas de heresia e fazer um monte de porcaria. Não faça isso não.
Seja cuidadoso. Certo? A palavra de Deus é fiel, ela é maravilhosa. A palavra de Deus nos protege de tantas coisas ruins, de tantas coisas horrendas. A palavra de Deus, ela é... Eu sou apaixonado pela palavra de Deus, né? Todos os dias eu procuro gastar meu tempo, o meu melhor tempo, ler a palavra, estudar a palavra, meditar nessa palavra, e isso é maravilhoso, vale a pena. Eu estou lendo já a Bíblia pela segunda vez, eu comecei em Salmos esse mês, estou em Provérbios, e eu estou achando estranho, porque eu já li Provérbios umas 40 vezes, e eu estou em Provérbios, eu acho que 12, 14, uma coisa assim, e parece que esses 12 capítulos que eu já li de Provérbios, eu não conhecia nenhum. Tudo estranho. E cada um mais extraordinário que o outro. Eu falo estranho no aspecto de eu lembrar que eu já li, e estou lendo novamente, e parece que eu estou aprendendo tudo de novo. Por quê? Porque a Bíblia, ela renova. Aleluia. Ela renova a cada manhã. A Bíblia não envelhece, irmãos. Nós envelhecemos, mas a palavra de Deus não envelhece. Se Jesus demorar 200 anos para ver, não vai mudar nada isso aqui. E ela vai continuar tão atual como foi há 1000 anos atrás, como vai ser há 1000 anos para frente. Porque ela é poderosa. O que você precisa é ter humildade suficiente para dizer: Senhor, eu preciso aprender a Tua palavra. E Ele vai ministrar em você, e você vai aprender. Nossa, quantas coisas, quantas dúvidas eu tenho, já tive. Às vezes eu debruço num texto, leio uma vez, leio 2 vezes, não consigo entender muita coisa, depois eu volto, vou orar, e daqui a pouco vem a clareza, daqui a pouco eu ouço alguém que está falando exatamente aquilo ali, está me dando a clareza daquilo ali. Olha como é que é maravilhoso. Vamos nos colocar de pé. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Deus cuide da sua casa, cuide da sua vida, cuide do seu coração, proteja a sua família de forma maravilhosa, e que o Senhor possa trazer clareza naquilo que eu não dei conta de trazer, que o Espírito Santo possa falar com você de forma clara naquilo que eu não dei conta de expressar. Mas eu passei algumas coisas, eu acredito que pode ser bênção na sua vida, sabe? Congregue mais, minha orientação a você, congregue mais. Nós temos aí para os novos convertidos, ou pessoas novas que estão chegando agora aqui, ó. Nós temos um trabalho maravilhoso aqui, ó, dirigido pelo pastor Rogério e pela pastora Tati. O Start, irmãos. Você vai aprender muita coisa, você vai descortinar muita coisa, e muitas outras coisas você vai saber, mas vai te ajudar bastante. As nossas escolas bíblicas dominical têm sido uma bênção, né? Nós estamos muito felizes, né? Eu acredito que é um privilégio para nós poder sentar aqui, ó, como eu sentei domingo passado, eu ouvi o Jonathan dar uma belíssima aula aqui, maravilhoso, uma palavra bela, maravilhosa, gostosa de ouvir, sábia. Você sai daqui alimentado. E os demais professores que têm ministrado aqui aos domingos, maravilhoso, né? Porque eu tenho comigo, né, o seguinte acordo comigo mesmo: quem ensina precisa de aprender, quem fala precisa aprender a ouvir. Se eu tenho comigo, então eu prego, eu sento aqui para ouvir, certo? Não é para criticar. Óbvio, se sai alguma coisa fora daquilo que eu ensino aqui, eu vou chamar o varão, a gente vai conversar, né? Se ele pensa diferente, que ele continue com esse pensamento. Mas aqui prevalece o que nós decidimos como maioria. Pronto, acabou. Aquilo que eu aprendi tem que trazer para cá. Mas tem sido muito bom.
você não tem vindo à escola dominical, tem perdido. Meu irmão, tem perdido. Tem sido uma bênção. Você gosta de um negócio mais barulhento, mais fogo puro? Vem na segunda-feira. Você vai ser incendiado. Certo? Não dou conta do serão, né, varão? Então, temos várias modalidades de culto, mas o propósito é o mesmo, o princípio é o mesmo, né? Trazer para você conhecimento, clareza, despertamento, intimidade com Deus, porque esse é o nosso propósito, certo? Esse é o nosso propósito. Eu não tenho vindo às segundas-feiras, que eu tenho tirado para dar uma descansada. Mas você acha que eu não sei o que acontece aqui? Sei de tudo. Ok? Sei de tudo. Qualquer coisa de errado aqui, eu vou atrás do Alaí. Ele sabe disso. No vácuo dele. Mas está tudo bem. Está tudo maravilhoso. Graças a Deus. Né? Então, glória a Deus.